Olá pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, começando mais uma videoaula aqui no canal. Nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre melhorias em projeto, né? A gente vai utilizar um CRUD que a gente fez lá em 2018, né? E também com o Visual Studio 2017. O objetivo dessa videoaula é a gente utilizar um projeto desenvolvido no canal em 2018, que foi um CRUD em ASP.NET Core, né? A gente vai melhorar esse projeto. No caso é esse projeto aqui, ó, que a gente tinha desenvolvido na videoaula, né? ASP.NET Core, né? É um CRUD, né? ASP.NET Core com Visual Studio 2017 também. E a gente vai utilizar, né? Nesse vídeo também o projeto que a gente tinha feito também no exemplo, né? Aqui, ó, que está no GitHub, que é esse link aqui. E aí você pode baixar o projeto. Eu já baixei o projeto e é isso que a gente vai utilizar em aula, certo? Vamos voltar aqui. A alteração, né, que a gente vai fazer é a alteração no tipo do usuário com os dados no banco, porque o tipo do usuário a gente tinha mocado, né, tinha colocado dados fictícios ali. A gente vai fazer uma melhoria nisso, vai colocar esses dados no banco. A gente vai fazer melhorias na exibição do tipo de usuário, né, na listagem no caso, porque também a gente fazia ali na própria tela mesmo. E a gente vai fazer uma inclusão de procedure, né? Procedure para executar e inserir tipo de usuários no final da listagem. As ferramentas que a gente vai utilizar é o Visual Studio 2017, que a gente utilizou, na verdade, na aula passada. Nessa aula, eu vou utilizar o 2019. É claro, se você tiver o 2017, não tem problema, pode continuar utilizando ele. O SQL Server também eu vou utilizar. Lembrando, pessoal, que assim, se você quiser baixar o projeto, né, e do zero, né, o último projeto que a gente fez, você vai ter que executar no 2017 ou o 2019. Porém, esse projeto de agora, eu estou convertendo ele para o 2019, então ele só vai poder ser usado no 2019. O projeto que eu vou deixar no link aí para vocês baixarem. Mas se você quiser seguir o exemplo do jeito que a gente está fazendo aqui no vídeo, você pode utilizar o 2017, não tem problema. As linguagens que a gente vai utilizar é o C#, o HTML e o SQL para consultas, né? Vamos ao fonte. Pronto, aqui eu estou com um projeto, né, que a gente baixou lá do GitHub da aula passada. Eu vou executar ele aqui, na verdade, só para a gente ver o que a gente tinha feito na aula passada, para a gente conferir. Antes de executar, na verdade, é melhor a gente alterar, né? É o que, na verdade, quando você baixa o projeto, é o que você vai ter que fazer. Você vai ter que alterar aqui, ó, a string de conexão para se adequar ao seu banco de dados, no caso, seu SQL. No meu caso aqui, ó, estou com o meu SQL, eu vou colocar a minha string de conexão aqui, ó, que é essa aqui, certo? Com o meu banco de dados aqui, nome de servidor, né? Vou colocar ele aqui. Pronto. Já está aqui o nome do meu servidor e aqui já está o nome da minha base e tal. Lembrando que na última aula a gente criou a base 1000 CRUD, né? Só que porém aqui está errado, então corrige aqui também, certo? 1000 CRUD e vamos salvar. E agora é só a gente executar para ele começar a criar a base. No meu banco de dados, eu acredito que eu não tenho mais essa base, que eu deletei, né? Depois da videoaula. Então ele vai criar do zero essa base de dados, certo? Lá nós colocamos, né, 1000 banco CRUD, né? Aqui o nome do banco que nós colocamos para ele criar, né? Que a criação dele está sendo code first primeiro. Então ele não existe aqui. Está executando, ó. A página aqui começou a executar já. Pronto, ele executou. O primeiro exemplo que a gente fez foi só um CRUD normal, né? A gente fez aqui o CRUD para criar o usuário normal, né? Criação de usuário. Vou criar um usuário aqui fictício somente para mostrar como ele funcionava. Técnico, vamos criar. Ele vai inserir no banco, vai criar o banco lá para a gente, né? Acredito que aqui ele não tenha o banco, ó. Agora ele já vai criar aqui. Vou só atualizar aqui para mostrar que ele criou o banco.
Pronto, ó. Aqui, ó, ele já criou o banco, certo? E aqui, ó, ele já criou o usuário, certo? E aqui já está com todas o que a gente tinha feito na aula passada, edição, details, né, detalhes, tudo certinho, certo? O que a gente vai fazer agora é essa consulta aqui, ó, isso aqui, o tipo de usuário, ele pega, a gente setou no código mesmo, isso não tem no banco de dados. A gente vai criar toda a estrutura que vai montar isso no banco de dados e inserir esses dados. Depois a gente vai arrumar a tela, né? Porque a tela está fazendo a gente setou ali hardcode, né? E a gente vai alterar isso e vamos também criar procedures. Então vamos lá. Vou fechar aqui. Vou mostrar aqui no fonte, ó, mais ou menos como ele estava antigamente, né? Foi quando a gente fez esse projeto em 2018, né? Fazem 2 anos já. Aqui, ó, na controller, o que a gente tinha feito? Aqui embaixo a gente tinha feito a lista, né, do que aparece lá de usuários. A gente tinha feito mesmo na mão aqui, nada de banco, em que a gente vai passar isso aqui para o banco também. E na tela, né, em algumas telas aqui, ó, por exemplo, na tela de listagem, aqui de usuários, né, no view, na index, a gente tinha feito um if aqui, né, para mostrar a descrição do usuário. A gente vai alterar isso aqui, lembrando que a gente vai alterar, vamos deixar isso aqui uma coluna vindo direto com essa informação, certo? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é fechar essa estrutura aqui, certo? Para ficar mais fácil, eu vou vir aqui, ó, vamos começar pela model, certo? Vou vir aqui, clicar com o botão direito, adicionar uma nova classe. Essa classe eu vou chamar ela de tipo de usuário. Vou manter o mesmo padrão, né? Tipo de usuário. Aqui em cima, vamos colocar o nome da tabela. Vou colocar aqui para ser um pouco mais rápido, como a gente já tem. O mesmo nome da classe vai ser o nome da tabela. Dá um contraponto aqui, ó, para adicionar a referência nossa, certo? Propriedade ID, que vai ser o código, né? Vamos colocar aqui, ó, código, display, description, código, contraponto para adicionar referência. E também vamos ter outra propriedade que vai se chamar tipo. Vai ser string. String e tipo. Aqui em cima eu vou colocar também a descrição, né? Isso aqui é a descrição que aparece em tela. Como a gente não vai utilizar a tela para ele, mas é bom a gente ter. Depois que criou o objeto aqui, vamos adicionar ele no nosso contexto aqui, né? Para ele ficar, para o banco de dados conseguir criar ele e a gente conseguir manipular ele, né? Mantém o mesmo nome. Vou manter o mesmo nome aqui, ó. Que é o mesmo nome daqui, tá? Copiei e coloquei aqui. Falta uma vírgula. Pronto. Feito isso agora, já está criado aqui, certo? A gente já colocou ele no contexto e o que a gente vai fazer agora é colocar ele na página, né? Porque aqui ele já está. Para a gente utilizar ele, tem que estar aqui no nosso contexto, para a gente conseguir utilizar ele na página, né? No caso. Agora a gente vai vir aqui na nossa controller de usuário e vamos começar a nossa alteração aqui, né? Vamos ir aqui no último método aqui embaixo. A gente vai criar a nossa listagem por aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui vamos comentar essa parte aqui, certo? Vou deixar ela comentada no fonte. E aqui eu vou tirar essa parte, deixar só criando esse objeto, certo? Agora, aqui eu vou fazer o contexto aqui, né? Tipo de usuário, ele vai receber contexto, ponto tipo de usuário, ponto to list. Pronto.
Agora a gente vai preencher esse objeto aqui com os tipos de usuário que vem do banco, da mesma forma que a gente fazia aqui, porém agora com os dados que está vindo do banco de dados, certo? Para a gente fazer isso, a gente vai ter que fazer um for each aqui. Pronto. E agora eu vou pegar esse cara aqui, ó, dar um add nele. Vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar esse cara que está aqui embaixo, certo? Vou dar um ponto add. Como ele criou o objeto, a gente vai adicionar o objeto dentro dele aqui, ó. Pronto. Feito isso aqui, agora a gente já vai alterar essas propriedades, né? A primeira, que é o valor, né, que vem do banco, então é ponto .t, ponto .id, ponto .id. Como o id é inteiro, aqui só aceita string, então tem que dar um ponto to string para converter ele para string, certo? Aqui em administrador a gente vai fazer a mesma coisa, t.tipo, o tipo já é string, então ele não vai dar erro. Pronto, feito isso, agora ele já está buscando do banco de dados, certo? A gente fez a modificação de onde ele estava setado no fonte, agora ele já vai buscar do banco de dados. Porém, agora a gente tem que inserir essas informações no banco de dados, certo? Quando iniciar a base, quando iniciar a nossa tela, né? No caso, quando a gente iniciar nosso projeto. Então a gente vai fazer um método para iniciar somente a primeira vez, certo? Esse método aqui ele vai chamar, vou criar ele aqui embaixo, ele vai chamar inicia cadastro. Lembrando que esse método ele deve ser chamado uma única vez só, certo? Por quê? Porque ele vai criar somente uma vez esse tipo de usuário. Porque se você ficar chamando ele toda hora, ele vai ficar criando um monte de tipos de usuário lá. Aí vai virar uma lambança, né? No caso, no banco de dados. Então, a gente vai inserir o primeiro tipo de usuário. Contexto, ponto tipo de usuário, ponto add, new. Aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui, ó, esse cara aqui, certo? Vou colocar aqui dentro, é claro que eu vou ter que mudar o tipo de usuário, né? Que aqui não é esse, é o tipo de usuário. Só vou tirar o modo da frente, dar um contraponto para ele adicionar a referência. E aqui o tipo de usuário, o ID a gente não precisa passar, que ele vira auto-incremente. O que a gente vai ter que passar é somente o tipo, né? Para ele, pronto. Feito isso, ponto e vírgula. E agora a gente tem que dar um salve changes para ele salvar essa alteração no banco de dados, certo? Ponto salve changes. Pronto. Feito isso agora, ele já vai aparecer no nosso, ele já vai inserir no nosso banco de dados, certo? Para que aconteça isso somente uma única vez, a gente vai deixar ele aqui. Eu vou colocar no primeiro método que ele chama quando inicia a aplicação, que é aqui no index, certo? Quando ele chegar aqui nesse index, a gente vai somente a primeira execução, a gente vai executar ele. É claro, você pode criar um script para inserir isso no banco para não precisar fazer um método assim, né, que é um pouco arriscado, mas como é somente uma aula, né, um treinamento aqui, então a gente pode fazer dessa forma. Ele vai chamar esse método, vai inserir esse primeiro administrador no banco, certo? E pronto. E aí, depois disso, a gente vai conseguir já visualizar esse administrador, né? Que ele vai vir aqui para esse select. Os outros tipos de usuário, que no caso é técnico e usuário normal, a gente vai criar procedures e vamos criar ele via procedure, certo? Então, vamos lá. Antes disso, a gente vai excluir o nosso banco de dados que a gente tem lá. Só para o exemplo ficar mais fácil de entender. Vamos digitar minha senha aqui. Agora a gente vai excluir o banco de dados que a gente criou lá, só para ele criar tudo de novo e já criar aquela nossa tabela nova que a gente precisa. Eu vim aqui, ó, vou excluir. Só excluir o nosso banco. Deixa eu só ver se ele excluiu. Certo, já excluiu o nosso banco e a gente vai recriar, né, na verdade, esse nosso banco de dados aqui. O que ele vai fazer é só, quando ele chamar aqui para iniciar, né, o cadastro, ele vai inserir o administrador na nossa tabela lá. Só isso que ele vai fazer. E aí a gente vai pausar a nossa aplicação
para implementar, para a gente ver, né, também esse usuário sendo criado e implementar as novas coisas também. Executar a aplicação aqui. Já abriu aqui, está carregando a página. Pronto, ele carregou aqui a nossa página. Então, com certeza ele já criou o nosso banco de dados. Vamos vir aqui, vamos atualizar. Aqui ele já criou ó, nosso banco de dados. Vamos ver se ele já criou a nossa tabela e já inseriu também o primeiro dado nela, que é o tipo de usuário administrador, né? A gente tinha colocado na fonte. Pronto, foi isso que ele fez. Ele já criou o nosso tipo de usuário, certo? Agora já teve a primeira execução, a gente não vai precisar mais executar e nem criar o tipo de usuário. Esse método, no caso, a gente não vai precisar executar mais. Então aqui eu vou deixar ele ainda, mas vou deixar comentado, caso você baixe o exemplo, né? Para não utilizar. Somente utilizar na primeira execução, porque se você utilizar ele nas demais execuções, ele vai dar pau, né? Não vai dar erro, mas ele vai ficar inserindo vários tipos de usuário administrador, certo? Feito isso, agora eu vou executar de novo para mostrar, né? Vamos criar um tipo de usuário. Pronto, já carregou aqui, né? Vamos clicar aqui para ver se ele já está trazendo do banco já, porque aqui, né, nessa tela ele já tem que trazer, já tem que utilizar esse método aqui, no caso, aqui, ó, esse cara aqui, ó, administrador, ele já está utilizando esse método aqui que a gente já, aqui no usuários, né, já está utilizando esse método que a gente alterou já, né, no caso, esse aqui. Já está indo no banco lá, já está trazendo todo mundo. Eu vou só clicar aqui, para demonstrar lá que ele já está indo no banco e trazendo os dados. Vou dar um F5 aqui, ó. Já vai cair ali na página de novo. Ó, pronto, caiu aqui. Aqui ele já está listando do banco, ó. Ó, trouxe, ó, já trouxe um tipo de usuário, administrador, e aí ele já está setando aqui e devolvendo para a gente lá na tela, certo? Pronto. Vamos criar esse tipo de usuário aqui, né? Vou colocar aqui Valdir, Valdir teste 1. Colocar administrador, só tem administrador por enquanto. Pronto, ele criou. Porém aqui, ó, esse administrador a gente está setando na mão ali no fonte, né? Isso a gente vai alterar agora também, certo? Vou dar um stop aqui, ó. E agora a gente vai voltar lá em cima no método, porque aqui, ó, se vocês perceberem, aqui na página, na view usuários, ó, na index, aqui a gente está fazendo na mão, ó, colocando os nomes, certo? Dependendo do tipo do usuário. A gente vai tirar isso para ele vir conforme está definido lá no banco. Para a gente fazer isso agora, a gente vai ter que fazer, vai ter que alterar, no caso, a nossa pesquisa, né? Nossa pesquisa que fica aqui na index. Primeiramente, eu vou copiar esse cara aqui, vou comentar ele, vou deixar aqui para baixo e aí a gente vai fazer uma alteração nele. Vai ser from u, né, de usuário, in. Agora eu vou vir aqui, vou fazer join, vamos fazer um join com a tabela. Vou copiar aqui, vai ser mais rápido. Ponto. Não está funcionando o contexto. Ponto tipo de usuário. Ah, tá. Esqueci, desculpa, gente. T1 contexto ponto tipo de usuário. Aí vamos dar um on aqui nele. On não, desculpa, aqui é in, né? In. Aqui é on. Vamos colocar o ponto tipo de usuário, certo? Equals igual a t.id. E aí a gente vai dar um select aqui nele. Select new. Vamos criar o usuário, o usuário com maiúsculo.
colocar um parêntese aqui. Opa. Vou fechar esse parêntese aqui embaixo, ponto toList. Pronto. Feito isso agora, uma ponto e vírgula, feito isso agora eu vou tirar esse carrega tipo de usuário que aqui a gente não precisa dele, certo? Pronto, agora a gente vai carregar as propriedades aqui. O ID vai vir da usuário.id, opa, certo? A idade também vai vir da u.id.idade. O tipo também vai vir da u.tipo. O nome usuário também vai vir da o nome do usuário. Porém, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui nessa models usuário, né? E vamos criar uma coluna não mapeada, né? Como a gente faz isso? É uma coluna que não vai ser utilizada para o banco, é somente para nossas telas. A gente cria ela como string. Opa. Tipo de usuário é nome, certo? Ou descrição, que fica melhor, né? Descrição, sim, fica melhor. Aqui em cima a gente tem que colocar no mapped, porque senão, se a gente não colocar isso, ele vai começar a verificar se essa coluna existe no banco, aí vai dar erro, certo? Então a gente tem que colocar ela dessa forma. E agora a gente volta lá para nossa controller de usuário e coloca essa coluna também aqui, ó, descrição. Porém, ela vai vir da tabela T tipo ponto tipo, né? Tipo descrição, que é o nome que a gente está dando para nossa descrição. Agora essa coluna que a gente criou, a gente vai vir aqui na nossa index, né, ó, que é onde a gente tem a nossa listagem. E agora a gente vai alterar isso aqui, ó. Vamos tirar todo esse if que a gente fez aqui, né? Vamos copiar essa aqui de cima para ficar mais simples, né? E vamos colocar ponto a nossa coluna aqui, ó, tipo descrição. Pronto, feito isso, ele já vai começar a carregar do banco e tudo que você colocar lá no banco, ele já vai carregar automaticamente para você. Não vai precisar que você faça aquele if aqui. Eu acredito que nem uma das outras telas tem esse if, é somente essa mesmo. Deixa eu só ver, somente ela que tem esse if. Então, feito isso agora, a gente vai executar, né, a nossa aplicação e vamos ver se ele já está carregando aqui tudo certinho para a gente. Está iniciando nossa página aqui. Pronto, ele carregou aqui, certo? Aqui, ó, ele já carregou o tipo de usuário certinho, já como está vindo do banco, certo? Vou alterar aqui, ó. Aqui toda alteração, detalhes, tudo ele já está vindo o tipo do usuário do banco, ele já está buscando, não está nada mais vindo do código que a gente tinha setado lá, certo? Então aqui eu vou colocar o nome do usuário 3, né? E vamos salvar. Aqui ele já trouxe do banco, na listagem aqui também ele já trouxe do banco, detalhes também ele já trouxe do banco. O que a gente vai fazer agora? A gente vai incluir procedures, né? A gente vai mostrar a utilização de procedures. O que a gente fez até agora? A gente fez a melhoria, né? De trazer esse cara agora do banco, né? A gente também fez uma melhoria para não fazer aqueles if, né? Falando tipo de usuário. Então, quer dizer, tudo que tiver no banco, ele salva, né? Não tem mais código espalhado fazendo if, setando ali no fonte o que a gente quer que mostre na tela. Essas foram as melhorias que a gente fez. Agora a gente vai fazer algo novo aqui no projeto, que é execução de procedures, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar, mandar, né, executar as procedures aqui. O que eu vou fazer a primeira coisa é uma procedure que insere os dados, né? Então eu vou vir aqui no método inicia cadastro, vou comentar essa primeira linha nossa, vou descomentar ele aqui agora, somente para a primeira execução, tá, pessoal? Vou descomentar ele aqui, ó. E agora eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou executar uma procedure aqui dentro, certo? A gente vai criar essa procedure, é claro. Aqui eu vou fazer assim, aqui vou pegar esse cara aqui, vamos criar aqui uma lista
tipo de usuário. Lista tipo de usuário, ponto add. E aqui eu vou colocar o meu tipo de usuário, certo? Opa. Pronto. O nosso tipo que a gente tem que ficou faltando é o técnico, certo? E também ficou faltando o tipo de usuário, o normal, certo? Então vamos colocar ele aqui. Lembrando que o ID a gente não precisa colocar porque ele cria automaticamente, é o identity, né, que cria. E agora a gente vai fazer um for each com essas informações aqui. Vou colocar aqui a lista, né, de tipo de usuário que a gente inseriu esses caras aqui. Aqui eu vou criar um parâmetro, né, que é o parâmetro que vai passar esse tipo de usuário para procedure. Então vai ser var parâmetro 1. Vou utilizar o SQL parameters. Esse cara. E aqui eu vou passar o tipo de usuário, né, que vai ser arroba tipo, certo? Vírgula. E aqui eu vou passar o item ponto tipo, que é a descrição desse usuário que a gente está criando por aqui, certo? Feito isso agora, eu vou dar um ponto e vírgula aqui no final. Pronto, a gente já criou já o parâmetro. Agora a gente vai executar a procedure, né? Chamar a execução da procedure. Vou vir aqui, contexto, ponto database, ponto execute SQL command. E aqui no SQL command a gente vai colocar salva tipo de usuário, arroba tipo, que é esse parâmetro que a gente criou aqui, certo? Vírgula, parâmetro 1, que a gente vai passar aqui. Tá, pronto. Feito isso aqui agora, a gente vai dar um salve changes para ele executar a nossa operação no banco, né? Salve changes, pronto. Feito isso aqui, ele já vai executar a nossa procedure e criar ela no banco, certo? Porém, a gente também vai fazer uma outra procedure, que é a procedure para a gente listar os dados também, né? A gente já tinha feito aqui com link, né, para a gente listar os dados do banco, porém agora a gente vai utilizar uma procedure somente para mostrar como que a gente faz, né, essa utilização de procedures de get, né, no caso de select no banco de dados. Aqui vai ser uma procedure de insert, a gente não criou ainda, a gente vai criar essa procedure, e aqui vai ser a procedure de select que a gente vai colocar aqui. Então, aqui eu vou modificar aqui, vou colocar aqui var tipo usuário procedure. Aqui eu vou colocar nosso contexto, ponto tipo de usuário, ponto from SQL, certo? E aqui agora vou colocar nossa procedure. Minha procedure aqui vai se chamar tipo de usuário, tipo de usuário, a lista, desculpa, lista tipo de usuário, aqui ponto toList para ele executar no banco. E esse cara aqui, o retorno a gente vai colocar aqui, certo? Esse aqui vamos comentar por enquanto, porque a gente não vai mais utilizar ele agora, certo? E aqui a gente vai chamar a procedure que vai fazer um select na teoria e vai listar para a gente o tipo de usuários que a gente vai preencher aqui dentro. Simples assim. Agora o que a gente vai fazer aí no SQL para criar essas procedures, certo? Vamos começar com a procedure mais simples. Eu vou fechar aqui, ó, no nosso banco de dados que a gente criou. Vim aqui em criar nova consulta. Vamos lá. Create procedure. Agora a gente vai pegar lista de usuário, o nome dela, né? Vamos vir aqui, colocar aqui, certo? Não tem nenhum parâmetro.
select from, vou puxar a tabela para cá, dessa forma mesmo. Deixa eu ver, vou colocar um begin end aqui. Um end aqui no final. Pronto. Feito isso, só executar, ele cria a nossa procedure. Eu vou salvar essa nossa procedure aqui no nosso projeto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, no nosso projeto, vou criar uma pasta aqui dentro de modules chamado procedures, né, para caso, se você baixar o projeto, você conseguir executar essa procedure. E agora, eu vou pegar aqui no SQL e vou salvar essa nossa procedure nessa pasta nossa aqui do projeto. Vou vir aqui, deixa eu ver, projeto, aula, propriedades não, procedure, models, dentro de models tem procedure, e agora aqui eu vou colocar o nome da nossa procedure, que é lista produtos, certo? Já deve ter criado aqui já, ó. Pronto, ela já está aqui. Agora a gente vai criar a nossa outra procedure. Eu vou vir aqui, criar uma nova aba. A nossa outra procedure vai ser salvar tipo de usuário, certo? Então vamos lá. Create procedure. Cadê? Aqui. Vamos lá no font. Vamos ver o nosso nome da procedure, que é tipo de usuário. Lembrando que ela tem um parâmetro, certo? Então vamos voltar no SQL. Tipo de usuário, certo? Arroba tipo, né? Varchar, que ela vai ser de 50 posições. Vamos fechar. As begin end. Aqui a gente vai colocar o insert into de tabela tipo de usuário, certo? A gente vai colocar aqui values arroba tipo, né? Que é o tipo de usuário. Pronto. Feito isso, a nossa procedure já está pronta. Só vou confirmar se o parâmetro foi esse mesmo que a gente escreveu. Foi. Ó, tipo, que é o parâmetro que a procedure vai reconhecer. Se você colocar outro nome aqui, ele vai dar erro aqui, porque ele não vai reconhecer. Então, tipo, né? Arroba na frente, não pode esquecer. E aqui também, arroba na frente, tipo, só para confirmar. Criamos a nossa procedure, vamos salvar também da mesma forma, né? Vou pegar aqui o nome para a gente salvar no mesmo jeito que a gente fez. Salvou. Pronto, ela já está criada no projeto aqui. Vamos só atualizar para mostrar nossas duas procedures aqui no banco. Procedimentos de armazenamento, tá aqui. As duas procedures que a gente criou no banco de dados. Agora, a gente vai executar e vai ver se essas nossas procedures elas vão funcionar. E lembrando que elas já estão aqui no projeto também, que eu vou deixar o link do GitHub para baixar caso necessite, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que ele vai passar aqui, vai chamar esses dados aqui e depois nas telas ele vai chamar via procedure. Então vamos colocar um breakpoint para ver a execução. O primeiro que ele vai fazer é esse aqui, certo? Vamos executar o projeto. Pronto, ele começou a execução aqui, ó. Ele já parou aqui no breakpoint, ó, do projeto. Deixa eu minimizar aqui, ó, para mostrar. Vamos passar linha a linha para ver o que ele já está fazendo. Ó, ele adicionou aqui na lista, certo? Se a gente vir aqui no banco agora, eu vou vir aqui dar um select na tabela de tipos. A gente vai ver em tempo real ele inserindo, né, via procedure lá. Então vou vir aqui na tabela de ticket, vou dar um select nela. Ó, pronto. Aqui agora eu vou vir aqui, passar o tipo e ele vai executar. Pronto, agora a gente pode ir lá no banco de dados, já dar um F5 aqui, ó, já inserir o técnico. E assim também ele vai inserir o normal, né? Pronto, vamos lá no banco de dados também, só para conferir isso, só. Opa, F5, pronto, já inseriu o normal. E aí já não vai mais passar aqui, beleza? Agora eu vou dar um stop aqui no projeto, só para a gente tirar esse inicia cadastro, comentar, né? Porque a gente não pode deixar ele ativo, senão toda vez que ele passar aqui, ele vai fazer essa mesma coisa. E passando, chamando a procedure e criando esse usuário, esse tipo de usuário, né? No caso, a gente não quer isso.
Só que é os 3 que ele já criou. Pelo SQL vai dar pra gente ver melhor, né? Os 3 que ele criou aqui via Procedure, certo? O primeiro a gente fez via Entity, os 2 últimos a gente fez via Procedure. Pronto. Feito isso agora, a gente vai ver agora a execução, eu comentei aqui, certo? Agora a gente vai ver a execução desse método aqui, ó, para listar todos os tipos de usuário via Procedure, certo? Então vamos lá. Vou executar aqui também. Pronto, ele já carregou. Agora a gente vai criar um novo usuário. Quando a gente criar um novo usuário, ele já vai chamar o nosso novo método que a gente fez aqui, né? Já vai consultar da Procedure. Então, vamos ver. Já chamou a Procedure do banco. Vamos ver se ele trouxe alguma coisa da Procedure aqui. Ó, ele já trouxe o tipo de usuário, result. Ó, ele já trouxe aqui, ó, tipo de usuário. Agora vamos ver se ele vai passar aqui por dentro do nosso for each. Ele passou, né, 3 vezes, já preencheu o que a gente precisava, certo? Texto administrador e vale. Então ele já está executando a nossa procedure de get, certo? Opa, deixa eu tirar esse cara aqui. Tirar esse cara aqui que a gente não vai mais precisar. Vamos ver se na tela ele já vai aparecer tudo que a gente cadastrou no banco de dados, certo? Só aguardar ele carregar a tela aqui de criação. Pronto, aqui ó, ele já está trazendo todos que a gente carregou lá na tela, no banco de dados, no caso, né, que a gente gerou via Procedure. Então eu vou colocar aqui novo teste, aqui vou colocar a idade 12, aqui vou colocar aqui o usuário normal e vamos criar ele. Lembrando que já na lista já está padronizado já e ele vai aparecer qualquer tipo de usuário lá, então o normal e o usuário administrador. O que a gente vai fazer agora é só alterar um tipo do usuário do primeiro que a gente criou aqui. Vamos colocar ele para tipo usuário técnico, né, no caso. Pronto, agora a gente vai vir aqui, ó, colocar ele como técnico, vamos salvar. Na listagem ele já vai mostrar tudo, né, o que está vindo do banco, que a gente salvou no banco e já está mostrando aqui para gente. Nos detalhes do mesmo jeito também, o detalhe vai mostrar o que está vindo do banco também. E tudo ele já está utilizando aquele nosso select, certo? Eu vou dar um stop aqui, ó, né, para mostrar tudo que a gente fez até o momento, né, todas as alterações que a gente fez para a gente finalizar essa aula, certo? Vou voltar aqui para a lista, ó, certo? Vou dar um stop no projeto, vou fechar tudo aqui para a gente abrindo aos poucos e passando passo a passo tudo que a gente fez aqui no projeto. A gente começou aqui criando na Model, né? A gente criou aqui, a primeira coisa que a gente fez foi criar o tipo de usuário, né? Colocamos o tipo de usuário aqui dentro. Depois a gente foi no nosso contexto, informamos para o nosso contexto que a gente ia utilizar o tipo do usuário também, certo? Lembrando, pessoal, que a gente também alterou aqui, ó, corrigiu, na verdade, o nome aqui no arquivo app setting, a gente corrigiu o nome do nosso banco de dados. Aqui agora a gente deixou meu CRUD, estava com G aqui errado, tá, pessoal? Aí depois a gente foi na nossa controller, criou o nosso método de select, né, aqui, ó, trazendo do banco com entity a gente tinha criado aqui, e depois a gente alterou para procedure, né, mas ele não mudou nada, só mudou o tipo que ele faz o select aqui é de procedure, né, e aqui ele faz pelo entity. E também a gente alterou aqui, ó, na nossa index, o select para ele trazer agora o tipo da descrição. A gente criou uma coluna lá na nossa model de usuário não mapeada, certo? Para a gente fazer um join com a tabela de tipo de usuário para a gente trazer o tipo de usuário que a gente precisa mostrar lá na tela, certo? E aí a gente foi na nossa index aqui, ó, do usuário e tirou o if que tinha aqui, ó, e deixamos somente descrição tipo do usuário. Então ele já mostra para a gente o que foi cadastrado no banco. Finalizando, né, a gente criou as nossas duas procedures, criamos as nossas duas procedures, que foi a procedure que ela insere os dados, né, aqui ó, a de inserção, que ela executa comando, exec SQL command, e depois criamos a procedure que ela dá um from SQL, né, ela é um get, né, a procedure que ela executa alguns
digamos, traz dados para o seu objeto, no caso. Ele já está mapeando aqui, tudo que ele está trazendo nas colunas, ela está mapeando automaticamente com as colunas que a gente tem dentro do nossa model. Então, é claro, o seu select aqui, no caso, da sua procedure, ele tem que ser idêntico às colunas, que vai voltar, né, o nome das colunas, com o que você tem no seu objeto, senão ele vai dar erro. Certo? E aí a gente preenche o nosso objeto normalmente, sem problema nenhum. Aqui agora, lembrando que esse método aqui, pessoal, eu deixei aqui em cima ele no index, ó, mas ele está comentado. Somente a primeira execução, lembrando, né, que tem que executar primeiro via aqui, né, o que a gente fez, né? Opa, aqui cria, né? Para criar o administrador. Ou então, claro, se for a primeira execução, não descomenta esse método, deixa esse método aqui assim, ó, dessa forma, né? Ó. Aí ele já vai criar os 3 tipos de usuários para a gente, certo? Acredito que é isso. Eu vou deixar esse fonte aqui no GitHub também, para caso tenha dúvida, né? Poder baixar. O que a gente fez foi melhoria, né, do projeto, trazendo dados do banco, pegando dados que estava fixo na tela, colocando no banco. A gente melhorou a visão da tela. E a gente também começou criou procedures nesse projeto. Deixei as procedures aqui também na pastinha do lado, ó. Você pode baixar, pode utilizar, caso você queira utilizar no seu projeto. Ou então, eu acho legal você tentar fazer e copiando, vendo como é que o vídeo foi feito, porque é mais fácil que aprende, né? Então, agradeço a todos que acompanharam até o final e até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau.